bem-vindo a mais uma entrevista do Infomoney. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do portal, e hoje a gente tem a honra de conversar com Guilherme Cavalcante, ele que é CFO, ou diretor financeiro da Fibria, uma empresa que faz parte da carteira Infomoney, é uma das ações recomendadas para o mês de novembro da carteira Infomoney e também tem tido uma performance bem positiva nos últimos meses, acumula alta de 90% nos últimos 6 meses, mas boa parte dessa alta veio principalmente depois da inauguração do projeto Horizonte 2, projeto que foi muito elogiado pelo mercado, as ações já reagiram bem forte a isso. A gente vai falar um pouco de Horizonte 2, também vamos falar de toda a mudança do perfil financeiro da empresa, está diminuindo o endividamento, fez uma emissão de bonds recentemente, e falar um pouquinho de 2018, como é que a Fibria se vê nesse momento, né? Já que 2018 podemos ter bastante volatilidade e ela, como uma exportadora, acaba sendo um porto seguro para os investidores de bolsa. Bom, primeiramente, deixa eu agradecer, Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui, estar aqui no estúdio do Infomoney. E já vamos inaugurar esse papo falando de Horizonte 2. Né? Eu estive lá no começo de outubro, um projeto não só gigantesco, mas também já mostrou os bons sinais, tanto para os jornalistas que lá estiveram, como para o mercado. Foi inaugurado 3 semanas antes, o investimento 300 milhões de reais abaixo do orçamento e já estava entregando alguns resultados satisfatórios. A pergunta que eu já deixo para você iniciar esse papo é quando é que a gente vai começar a ver esses números de fato nos balanços da Fibria? Já nesse quarto tri, ao longo dos próximos de 2018 e qual a expectativa de o máximo do resultado de Horizonte 2 dentro dos números da Fibria? Muito bem. Bom, no quarto tri a gente já vai começar a ver, isso já vai ser refletido no custo caixa da Fibria. Para ter uma ideia, o custo médio hoje da Fibria de produção está em torno de $200 por tonelada. O custo de produção do projeto Horizonte 2 já está saindo de cerca de $100 por tonelada. Então a gente já deve estar produzindo nesse quarto tri, esse ano a gente vai produzir 477 mil toneladas, que já vai vir com um custo de produção de $100 por tonelada. Então, no quarto tri, o custo médio ponderado já vai ter uma queda em função do projeto H2. Uhum. Com isso, ele continua na curva do ramp-up, que a gente chama, que a gente já está cerca de 50% acima do esperado. Ou seja, ele não só entrou antes do esperado e abaixo do orçamento, como a produção diária tem cerca de 50% acima do que a gente estava esperando para a curva do ramp-up. Então, a gente, ao longo de 2018, a gente deve atingir, ao final de 2018, já uma produção. Ano que vem, a gente está projetando 1.750 de produção total, mas isso pode ser revisto depois da primeira parada de março. Pode ser que a gente tenha ainda um aumento, mas que a gente ainda vai avaliar. Aí mais futuramente a gente começa a chegar na capacidade total dela, que é 1.950. Uhum. Quando ela chegar em 1.950, a produção vai estar crescendo em relação à Fibria diante do projeto em 37%. Só que, como eu falei, como o custo caixa é cerca de metade do que a média da empresa hoje, o EBITDA da empresa cresce mais que 30%, cresce em torno de 50%. E o CAPEX de manutenção também, que hoje da Fibria como um todo está em torno de $90 por tonelada, do projeto Horizonte 2 é cerca de $60 por tonelada. Então, o fluxo de caixa livre da empresa também cresce mais que proporcionalmente, cresce mais de 50%. Então, esses resultados a gente já começa a ver, já vai ver um pouco no quarto tri e já vai ver ao longo de 2018. Legal, muito bom. Já aproveitando que você falou dos resultados, só para quem não acompanhou o balanço da Fibria, vocês tiveram uma receita líquida de 2,8 bilhões no terceiro tri, um crescimento de 2,5% em relação ao terceiro tri de 2016, mas um EBITDA ajustado 17% maior, 1,3 bilhão, um fluxo de caixa livre somando 549 milhões de reais e a dívida líquida EBITDA que caiu de 3,75 para 3,28. Falando um pouquinho de perspectiva de resultado, mas já também incluindo outra variável fundamental nos resultados da Fibria, que é o mercado de celulose, o preço da celulose lá fora. A gente tem acompanhado até lá em Horizonte 2 desenhar esse cenário de quase que um cenário ideal. Né? A demanda segue crescente, deve crescer na faixa de 1,5 milhão, 2 milhões por ano de toneladas, e a oferta segue restrita. Inclusive, recentemente vimos notícias de algumas fábricas parando atividades ou perdendo licença no Oriente Médio, enfim. Como é que vocês estão trabalhando com esse mercado de celulose? Vocês acreditam que há espaço ainda para um aumento de preço da celulose no mercado internacional? A gente não descarta ainda outro aumento de preço, isso é sempre avaliado de conforme a demanda.
E a demanda continua muito boa, ou seja, a demanda na China está muito boa, a demanda na Europa está muito boa, o preço dos produtores de papel na China também estão muito bons, ou seja, suportando um aumento de preço para nós. Então, a gente não descarta ainda outro aumento de preço. Com isso, a gente tem, de fato, se a gente olhar, esse ano a gente já teve mais de $310, se você olhar pelo preço lista de aumento de preço, e isso está favorecendo, de fato, os resultados que a gente está vendo aí no terceiro tri. A gente viu uma margem de EBITDA de quase 50%. E isso, então, de novo, com o Horizonte 2, tende ainda a aumentar. E como você comentou da alavancagem, a alavancagem que terminou o terceiro tri em 3,28. Lembrando que vai sair um tri de um ano atrás, que eu tinha um preço líquido médio de $480. Vai entrar um preço líquido médio $200 acima, obviamente no quarto tri, em torno desse nível. Ou seja, que vai fazer então com que a alavancagem caia ainda mais. Você vai ver os relatórios analistas, eles já estão projetando uma alavancagem para o final do ano abaixo de 2,5 vezes. E aí, para o ano que vem, a gente continua o mercado. Então, a gente já entra o ano de 2018 com um preço médio acima do que a gente havia projetado no início do ano, e o que favorece ainda o 2018 em relação aos anos anteriores. Se você olhar desde 2013, não teve um ano que você não teve entradas de capacidade, todo ano entrando. Ou seja, 2013 teve Projeto Eldorado, depois teve Maranhão, depois Guaíba, assim por diante, o próprio Projeto Oak da IPP e o nosso Projeto Horizonte 2, que agora vai ramp up agora em 2018. A boa notícia e a diferença desse período todo é que 2019 e 2020 não tem nenhuma capacidade anunciada. E não tendo capacidade anunciada, ou seja, qualquer anúncio que venha a ser feito de uma nova capacidade, ela só vai entrar, na melhor das hipóteses, em 2022. 21, 22, ou seja, a gente tem aí 2 anos de uma janela sem entrada de capacidade, coisa que a gente não viu, de novo, desde nos últimos anos. Então, isso faz com que a gente tenha uma tendência de ter preços muito mais saudáveis do que a gente teve nos últimos anos com a oferta entrando. Principalmente porque a demanda continua boa e também fechamentos e conversões de fibra curta para dissolving pulp também vão continuar acontecendo. Então, ou seja, tanto que a RISE projeta o preço continua numa linha ascendente em 2019 e 2020. Legal. Acho que a grande variável, então, no mercado de celulose vai ser do lado da demanda, né? Porque na oferta não devemos ter nenhuma grande surpresa. E só uma pergunta que eu esqueci de fazer sobre o Horizonte 2. A reação do mercado foi muito positiva, assim, até explosivamente positiva, né? As ações andaram muito rapidamente, os relatórios foram bem otimistas. Na sua opinião, como diretor financeiro, você acha que o mercado subestimou o projeto ou ele realmente acabou sendo muito surpreendido com o que a Fibria apresentou lá em Horizonte 2 e o que trouxe de tão diferente de outros projetos no mercado de celulose? Eu acho que o mercado ele tende a ver os resultados para depois pagar para ver. Ou seja, uma coisa que eu já vinha falando no início do ano, acho que em abril a gente fez uma conferência com os analistas anunciando já uma antecipação que não seria mais para outubro, que seria para setembro, e acabou sendo em agosto. E naquele momento eu já falava, olha, com a entrada de H2, a produção vai aumentar em 37%, o EBITDA em 50%, os múltiplos, ou seja, o enterprise value sobre a EBITDA da companhia vai cair muito, vai ficar mais barato, ou seja, já era hora de precificar essas coisas na empresa. Mas você via, a Fibria estava até regulando em termos de valor com o mercado com a concorrência, apesar dessa perspectiva de crescimento que a concorrência não tinha. Quando o projeto entra antes do esperado, né, e abaixo do orçamento, ou seja, isso é uma coisa que não é muito comum, ou seja, você ahead of time, below budget, que a gente fala, não é muito comum e realmente foi significativamente abaixo do orçado. Isso já aumenta o retorno do capital investido e entra também no momento com o preço da celulose num nível bastante favorável, que também melhora o retorno, porque você já começa nos primeiros anos com o nível de celulose, o teu payback já é mais rápido. Então, todos esses fatores eu acho que contribuíram. Os analistas foram lá no site, viram a fábrica funcionando, produzindo, e aí começaram a incorporar nas suas projeções todo esse aumento dos resultados financeiros que vai acontecer daqui para frente. Bom, ainda falando sobre o resultado financeiro, recentemente a Fibria confirmou a emissão
de uma nova emissão de bonds com vencimento em 2025, 600 milhões de dólares, cupom de 4% ao ano. O racional, qual é por trás disso? É aproveitar a janela que o Tesouro abriu com novas emissões, equalizar o endividamento? Como é que vocês planejam utilizar essa nova captação? Na verdade, esse bond ele faz parte de uma estratégia mais ampla de que a gente chama de gerenciamento de passivo, né, de liability management. Então, na verdade, como a gente está terminando, como o projeto veio abaixo do orçado e o preço da celulose também bastante favorável, eu vou terminar um ano com o meu caixa bem acima do que eu estava esperando. Com isso, eu já peguei vou pegar 200 milhões de dólares do caixa e já vou usar para pagar a dívida. Fiz essa emissão de 600 milhões de dólares, ao mesmo tempo estou fazendo uma emissão de dívida com bancos, com 7 bancos, num Clube Deal, de 700 milhões de dólares. Com isso, 600 do bond, 700 do Clube Deal e 200 do meu caixa, esse 1,5 bilhão eu vou pagar todas as dívidas que eu tenho com bancos. São o que a gente chama de bilaterais, em forma de pré-pagamentos de exportação. Hoje eu tenho 24 instituições financeiras como contraparte, com isso eu vou ter só 7 desse Clube Deal, porque eu vou pagar toda essa dívida. A vantagem é que essa dívida tinha um custo mais barato de LIBOR mais 143 basis points e um mais caro em torno de LIBOR mais 170 basis points. Eu vou trocar toda essa dívida para LIBOR mais 115 basis points. Com isso, eu estou alongando meu prazo médio da dívida, reduzindo dívida bruta e mantendo o mesmo custo de funding, que hoje é em 3,5% em dólares, e alongando em um ano o prazo médio. Então, essa foi a estratégia e aproveitando exatamente tanto do mercado de bonds favorável, que ainda está favorável, e a gente não sabe até quando essa janela pode acontecer, e aproveitando também que os bancos também estão muito líquidos, então, com isso a gente, de novo, essa estratégia, eu reduzo dívida bruta, alongo a dívida e diminuo os juros. Legal. Faz total sentido. E mais também, esse 1,5 bilhão, eles tinham covenants, que eu chamo, que assim, em caso de eu perder investment grade, trigava um limite de endividamento de 4,5. Isso foi retirado dos documentos e hoje, então, eu não tenho mais covenants, nenhuma dívida, e aí, ou seja, não tenho mais limite de endividamento que fica acionado em caso de perda de investment grade. Legal. Bom, ainda nessa linha de redução de endividamento, temos expectativa de maior geração de caixa por conta do projeto Horizonte 2 e alta do preço da celulose. Queria falar sobre consolidação no setor de papel e celulose, né? Na época do Horizonte 2, muito se falou até de uma fusão Suzano-Fibra, o presidente da Suzano até brincou com a declaração e o mercado acho que levou muito a sério. Mas recentemente o JP Morgan soltou um relatório de análise falando que a fibra, entre os vários fatores que reiterou a recomendação de fibra, é que ela é a mais bem posicionada do setor para participar de uma rodada de consolidação na indústria. Com o preço da celulose ajudando a reduzir o endividamento, essa emissão ajudando uma saúde melhor financeira da empresa. O tema fusões e aquisições pode voltar para o radar da fibra? Na verdade, nunca saiu, né? Acho que é como nosso dever estar sempre avaliando as oportunidades de mercado. E a fibra é mais bem posicionada porque a gente tinha sinergias com a Eldorado, por exemplo, tem sinergias com a Suzano, porque a gente está no Espírito Santo, estamos na Bahia, estamos em São Paulo, ou seja, então a gente tem sinergia com diversos players do mercado, por isso está mais bem posicionado em termos da consolidação. A Eldorado acabou sendo adquirida pela IPP, e essa era uma aquisição que a gente conseguiria fazer com caixa, que eu digo, ou seja, simplesmente com endividamento, porque nossa dívida líquida sobre a EBITDA está caindo muito rápido, então a gente teria capacidade de levantar dívida, comprar o ativo e ficar dentro dos limites de endividamento que hoje na companhia é de 3,5 vezes, é uma política interna que a gente pode fazer uma expansão ou uma aquisição até esse limite de 3,5 vezes, isso cabia naquele momento. No caso de uma Suzano, não, ou seja, você adquirir uma Suzano, você não tem como absorver sem se endividar muito acima desse limite. Então, acaba que uma fusão com Suzano acaba tendo que envolver uma troca de ações e aí vira mais uma questão de acionista e não de administração. Entendi. Bom, para fechar nosso papo, eu queria falar sobre o tema que mais já está movimentando o mercado, mesmo estando em 2017, que são as eleições de 2018. E se a gente tem uma certeza, no meio desse mundo tão incerto, é que teremos bastante volatilidade.
Mas a Fibra é uma empresa que, para o investidor de bolsa, em momentos de estresse e o dólar acaba subindo, ela acaba sendo um porto seguro, né? Por ter boa parte da receita atrelada à exportação. O papel acaba sendo muito sendo encarteirado nesses momentos de maior tensão. Como é que vocês se veem nessa posição? É algo que traz algum conforto para a empresa? Porque a gente vê uma grande preocupação para 2018, tanto em empresas que adiam investimentos ou falam que 2018 tem que ser o ano da virada no Brasil. Vocês, pelo perfil totalmente exportador, acabando dependendo muito mais do mercado internacional do que do mercado doméstico, vocês acabam ficando um pouco mais confortáveis nesse cenário tão incerto que vai ser 2018? Sem dúvida, isso traz um conforto, sim. Principalmente porque, lembrar que em 2015 a gente estava com um preço líquido médio em reais muito parecido com o que a gente tem hoje, mas era uma combinação de preço de celulose a $800, preço lista, e preço líquido então em torno de 600 e um câmbio a 3,85, 3,80, 3,85, que dava aquela combinação. Hoje a gente tem mais ou menos um preço líquido médio em reais muito parecido, mas com uma combinação de um câmbio de 3,20 com um preço de celulose já quase $1.000 no lista, o que dá também cerca de 700, quase $700 no preço líquido. Então a vantagem desse novo momento é que o câmbio está num patamar inferior do que estava no momento de estresse de 2015. Então a gente tem muito mais upside risk do que a gente chama de fato nesse sentido, porque a gente está com uma margem de EBITDA de 50% e ficando acima, só que mais baseado no preço da celulose do que no câmbio. Então, com o câmbio num nível mais baixo, com menos espaço para apreciar, ou seja, você acaba tendo mais upside risk, não seja numa desvalorização. Então, costuma dizer que a Fibra é uma empresa que hoje ela vai dar um retorno sobre equity muito bom, também por causa do Horizonte 2, que entra com retorno sobre capital investido muito bom, porque entra com custo e investimento muito baixo, ou seja, e com o que eu chamo de alguns upsides, ou seja, a empresa hoje já dá um excelente retorno com esse câmbio que está aí. Se você tiver algum estresse cambial, é só um upside e é um fluxo de caixa livre adicional que vem e, obviamente, isso se reflete no preço da ação, no caso de acontecer qualquer volatilidade. Legal. Bom, gostaria de agradecer o papo, Guilherme. Muito obrigado por estar aqui no InfoMoney. E, bom, apareça mais vezes. Espero que os resultados continuem aparecendo. Sem dúvida. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e continuem acompanhando a programação do InfoMoney. Até mais.